Tamires se vê no centro de um dilema emocional profundo. Após um incêndio ela ficou com cicatrizes, e uma ajuda, quase mudou o rumo de sua história. Uma antiga aventura ressurge com revelações surpreendentes e o resultado disso pode mudar tudo. O que acontece quando os segredos do passado colidem com as verdades do presente? Descubra como Tamires lida com as complicações das consequências do seu passado. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Parecia uma tarde tranquila na loja em que Tamires trabalhava, quando ela ouviu: Tamires, corra para sua casa, as pessoas estão falando que há um incêndio lá, gritou Sônia apontando para a nuvem de fumaça. Ao ouvir os gritos, Tamires sentiu suas pernas tremerem e começou a correr em direção à sua casa. Mas lembrou que precisava fechar a loja. Após as chaves da porta caírem várias vezes de suas mãos, Sônia finalmente as arrancou de suas mãos. Eu tranco. Não entre em pânico, disse Sônia, enquanto Tamires corria para casa. Ao chegar no local, que era apenas 2 quarteirões de distância, ela descobriu que seu marido ainda estava dentro da casa em chamas. Como assim? O Henrique ainda está lá. O que ele está fazendo que não saiu a tempo? Henrique era marido de Tamires, e primo de Sônia. Não havia bombeiros ainda, e o fogo estranhamente havia começado na área de serviço, de maneira curiosa, como se alguém tivesse propositalmente jogado gasolina e ateado fogo. Algumas pessoas estavam lá na frente da residência, mas apenas observando, ninguém tentava apagar o fogo. A família Lima não era muito querida no bairro, talvez porque vivessem melhor que os outros e também porque Henrique não bebia e não maltratava sua esposa, algo que os outros homens faziam e insistiam que não era errado. Henrique sempre se vestia bem e cheirava perfume de qualidade, ignorando os conselhos dos outros homens. Tamires cultivava orquídeas desde criança, uma paixão que poucos entendiam. As mulheres do bairro a invejavam, pois qualquer uma delas aceitariam ir com Henrique até o fim do mundo, mesmo sabendo das consequências com seus maridos. Por que vocês estão parados? Tamires perguntou gritando e enquanto corria para dentro de sua casa que estava pegando fogo. Ivan, um vizinho com quem ela havia estudado e que ela havia rejeitado, agarrou-a antes que ela entrasse na fumaça. Você enlouqueceu? Vai morrer, ele disse. Mas ela mordeu sua mão e ele gritou: Sua louca, você vai se queimar. Para entrar na casa em meio ao incêndio, apesar das advertências das pessoas ao redor, Tamires usou um martelo para abrir caminho através das chamas e resgatar Henrique. Ela conseguiu tirar seu amado, mas sofreu queimaduras graves, enquanto Henrique saiu quase ileso. Após resgatar Henrique, ela percebeu que ele estava embriagado. O que a deixou em choque, já que ele não tinha o hábito de beber. Sem forças e gravemente ferida, as poucas palavras que ela conseguiu falar, foram usadas para confrontar o marido sobre o motivo de ele estar bêbado, mas ele, ainda perdido com a situação, não soube responder. Já no hospital, Tamires foi informada de que precisaria ficar internada e seria encaminhada para um grande centro especializado em queimaduras que ficava na capital. Além disso, ela precisaria manter o rosto e parte do corpo enfaixados por alguns dias para ajudar na cicatrização das queimaduras. Ao chegar na capital, ela recebeu instruções para chamar enfermeiras com um botão de emergência, caso precisasse. Apesar das circunstâncias dolorosas, ela confirmou compreender as orientações dos médicos. Não se preocupe, você ficará bem, apesar da gravidade, logo você vai se recuperar. Algumas cicatrizes ficarão, mas não tanto quanto se poderia esperar, disse o médico que a atendeu. Ela deixou sua mão cair desamparadamente. É o fim, não serei mais desejada por Henrique, ela pensou, enquanto as lágrimas finalmente encontraram seu caminho. Ela acreditava que seu rosto ficaria muito desfigurado e ele que sempre amou tudo que é bonito, teria motivo para não gostar mais dela. Henrique apareceu no dia seguinte, e apesar de estar com o rosto enfaixado, ela imediatamente soube que era ele. Meu amor, como você está? Se não fosse por você, eu não estaria aqui agora. Foi tolice, eu sou o culpado, disse ele desesperado, sentindo culpa. Eu bebi, porque estava sem chão. Meu chefe recebeu a notícia de que será pai, ele já passou dos 40. Você não imagina quanta alegria ele teve. De inveja, eu bebi, explicou Henrique enquanto Tamires chorava novamente. Ele visitava Tamires diariamente, mas ela pouco conversava, consumida pelas incertezas sobre o futuro. Embora Henrique afirmasse amá-la incondicionalmente,
Tamires sentia que isso não era verdade, percebendo uma relação marcada mais pela culpa do que por genuíno afeto. Pois, ele acreditava que se não tivesse bebido naquele dia, ele teria percebido o incêndio e saído de casa a tempo. Na véspera da remoção das bandagens, o médico que a acompanhava desde o início checou seu estado e acalmou seus nervos quanto aos procedimentos que poderiam acontecer. No dia seguinte, as bandagens foram retiradas e Tamires, ao se ver no espelho, ficou horrorizada, embora o médico assegurasse de que a recuperação ainda estava em progresso. Pouco antes de receber alta, Tamires ouviu Henrique falar ao telefone de maneira desdenhosa sobre sua aparência, deixando claro que suas suspeitas sobre a falta de amor verdadeiro eram reais. Ela está assustadora. Se não resolver, ela vai assustar muitas pessoas, disse ele rindo. Devastada, ela foi consolada pelo médico, que a encorajou a considerar suas opções cuidadosamente antes de decidir o próximo passo em sua vida. Aquele médico gostava realmente de Tamires, ele a achou adorável e entendia tudo o que ela estava sentindo. Ele sempre ficava do lado de seus pacientes, e nesta situação, Alexander simplesmente não agiria diferente. Ele queria dar uma lição no marido dela, mas sabia que não tinha o direito de fazer isso. Ele sugeriu, para que ela ficasse aos cuidados dele por um tempo, e para isso, ele a chamou para ficar uns dias em seu apartamento que era perto do hospital. Tamires ficou surpresa, mas depois decidiu que, para ela, seria o melhor, pois voltar para casa já não importava mais. Ao chegar ao apartamento, Tamires observava o lugar espaçoso, com móveis modernos. É aqui que eu moro. Você pode ficar no quarto de hóspedes, disse Alexander. Naquele dia, ela ajudou a preparar o jantar e manteve seu telefone desligado o tempo todo, apenas sua mãe sabia onde ela estava, depois de ela prometer que nenhuma outra alma viva saberia. Alexander serviu vinho tinto para Tamires, sugerindo que poderia ajudar na recuperação e alívio do estresse. Após beber, Tamires, elogiada por Alexander, sentiu uma faísca de esperança, e naquela noite, em meio a muitos pensamentos, os dois ficaram e dormiram juntos. Na manhã seguinte, Henrique invadiu o apartamento acusando Tamires de ser repulsiva e estar traindo-o. Ele havia pegado o endereço com a mãe dela, após não conseguir contato diretamente com ela e não a encontrar no hospital. Após a invasão e o escândalo, Tamires explicou toda a situação e disse que ainda precisava de cuidados, apesar de ter recebido alta. Mas Henrique não deu ouvidos ao que ela disse. Tamires ficou devastada, percebendo que ele não a perdoaria pelo acontecido. Após Henrique partir, Alexander tentou consolar Tamires, sugerindo que ela falasse com Henrique antes de tomar decisões precipitadas. Tamires, contudo, acreditava que não havia chance de reconciliação devido a uma promessa de casamento que os dois haviam feito, de nunca perdoar infidelidades. Alexander então propôs para Tamires que independente do que acontecesse, ela poderia ficar com ele em seu apartamento por mais tempo, pois ele tinha contatos que poderiam ajudar a corrigir suas cicatrizes. Ele saiu para o trabalho, deixando Tamires sozinha para ponderar sobre sua vida, cheia de dúvidas e pensamentos sobre seu futuro incerto e os mal-entendidos que abalaram seu relacionamento com Henrique. Desolada, Tamires decidiu caminhar em um parque perto do apartamento, onde uma mulher chamada Wanda a abordou, pedindo dinheiro. Gentil, Tamires a ajudou, e em resposta, Wanda procurou animá-la com comida e bebida. Após compartilharem bebidas, Wanda furtou todo o dinheiro da bolsa de Tamires e desapareceu, deixando-a adormecida e sozinha no parque. Quando ela acordou, ainda alterada pela bebida, ligou para Henrique, que ainda estava na capital, e correu desesperadamente para o parque. Após uma busca frenética, ele encontrou Tamires adormecida, com a bolsa aberta ao lado. Acordando-a, Henrique percebeu que sua esposa estava completamente bêbada, algo atípico para ela que costumava beber apenas vinho leve. Preocupado e confuso, ele ajudou a levantar, e após dificuldades em conseguir um táxi, finalmente a levou para casa. No dia seguinte, com uma dor de cabeça intensa, Tamires acordou em sua casa, sem lembranças claras dos eventos do dia anterior e decidida a lutar por seu casamento. Ela encontrou um bilhete de Henrique informando sobre uma viagem de negócios e prometendo uma conversa futura. Com o coração pesado, Tamires ponderou sobre a necessidade de se redimir e convencer Henrique de que ele era tudo o que ela precisava. Naquela noite, o gerente da loja onde Tamires trabalhava lamentou que, devido à sua aparência, ela não poderia mais ficar no atendimento ao público, entregando-lhe uma compensação adicional junto com seu último pagamento. Isso deixou Tamires preocupada com a dificuldade de encontrar emprego em sua cidade, apesar de gostar da loja e ter uma boa relação com o gerente.
Pouco depois, sua amiga Sônia a visitou, surpresa por Tamires não sair de casa. Sônia lembrou que Henrique sustentava bem a casa, minimizando a preocupação com o desemprego de Tamires. Sônia sempre esteve por perto, ajudando a amiga e sempre que Henrique viajava ela tentava fazer companhia para Tamires. Passados 6 meses de todo o acontecido, as coisas pareciam estar indo bem, e aquela noite com Alexander havia ficado no passado. Até que um dia, Tamires acordou sentindo-se mal, ela despertou com uma sensação estranha e profunda de que algo em sua vida estava prestes a mudar. Ela se levantou, e ao passar pelo espelho do banheiro, percebeu que sua silhueta estava diferente. Com o marido, Henrique, em uma viagem de trabalho, ela sentiu uma onda de nervosismo ao constatar que seu ventre estava visivelmente maior. Após uma rápida ida à farmácia e um teste de gravidez, a realidade se confirmou. Tamires estava grávida de exatos 6 meses. Apesar de sua preocupação inicial com a data em que a criança foi gerada, ela decidiu que não pensaria sobre isso. Quando compartilhou a notícia com Henrique, a surpresa inicial rapidamente deu lugar à felicidade e ao entusiasmo. O sonho de Henrique estava se tornando realidade. O casal uniu-se emocionalmente de uma maneira nova e poderosa, aguardando ansiosamente a chegada do bebê. Tamires teve uma gravidez saudável e Mateus nasceu tranquilo com 9 meses. 2 meses após o nascimento do pequeno Mateus, a alegria inicial de sua chegada foi ofuscada por preocupações quando ele começou a mostrar sinais de que estava doente. Tamires, consumida pela preocupação, levou-o ao hospital local, esperando que fosse algo simples de resolver. No hospital, os médicos perceberam que era mais grave do que parecia e encaminharam o bebê para a capital. Ao chegarem na emergência, um rosto familiar se aproximou. Era o Dr. Alexander, o médico que cuidou de Tamires antes. O reconhecimento mútuo foi imediato, e a surpresa nos olhos de Alexander era palpável. Naquele momento, um turbilhão de emoções e memórias invadiu Tamires, lembrando-a daquela noite, e naquele momento o medo da possibilidade, até então deixada de lado, de que Alexander pudesse ser o pai de Mateus congelou seu coração. A criança foi atendida por Laura, que era esposa do Alexander. O médico, mantendo o profissionalismo, mas com uma suavidade em seu olhar, acompanhou a todo o momento, cuidadosamente, o atendimento de Mateus. O que despertou a curiosidade de Laura. Oi, que encontro inesperado. É seu filho? Alexander disse. Sim, é meu filho, ela respondeu e então uma suspeita o atravessou. Ele achou que poderia fazer a próxima pergunta, completamente não hesitou. Quantos meses ele tem? 2 meses, Tamires respondeu, baixando o olhar. Alexander pareceu pensativo após perguntar a idade do bebê, como se fizesse cálculos em sua mente. Enquanto isso, Laura finalmente conseguiu examinar a garganta do menino, e deixando o instrumento de lado, observou com interesse a conversa. Vocês se conhecem? Laura perguntou. Sim, Alexander respondeu, dizendo que Tamires já havia sido atendida por ele um tempo atrás. Bem, eu já terminei tudo por hoje. Passa lá na minha sala quando você terminar, e a gente vai embora junto, ele disse e saiu do consultório, mas não sem antes lançar um último olhar para Tamires. Após alguns testes, Laura assegurou a Tamires que a condição era tratável e que Mateus se recuperaria completamente com o tratamento adequado. A tensão nos ombros de Tamires aliviou-se, mas uma nova preocupação começou a formar-se em seu coração. Alexander ficou no corredor esperando por Tamires. Ela saiu cerca de 10 minutos depois. Tamires, decidi esperar para trocar algumas palavras. Como você está? Tamires sorriu levemente, segurando Mateus nos braços, que também sorriu ao olhar para o tio. Estou bem, ela disse. E o marido? Vocês ficaram juntos? Lembro que na última vez que nos falamos havia um problema no relacionamento. Tamires não respondeu, apenas olhou pela janela. Desculpe, precisamos ir, um carro está vindo me buscar, Henrique disse que mandaria um motorista, disse Tamires. Claro, entendo. Até mais. O médico disse. Tamires acenou, e enquanto se afastava, virou-se e respondeu. Não, não é seu. Alexander ficou parado, observando-a se afastar, e então, uma nova ideia de repente veio à sua cabeça. Ele puxou a porta e voltou rapidamente ao consultório onde Laura estava. Laura, você não jogou fora aquele abaixador de língua, né? Aquele que usou para verificar a garganta do menino agora, ele perguntou apressado. Ela olhou para ele e disse. Ainda está aqui,
está na mesa. Por quê? Questionou ela. Me dê, por favor, explicarei depois. Ele pegou o instrumento descartável e saiu rapidamente do consultório. Após o turbilhão de emoções, Alexander encontrou-se envolvido em uma onda de dúvidas e incertezas. A ansiedade o consumia e ele sentiu a necessidade de buscar respostas por conta própria. Sem revelar suas intenções a ninguém, ele discretamente enviou amostras do DNA do bebê e dele para análise de paternidade. Ao chegar em casa, Tamires informou ao marido que o filho passaria por um tratamento em casa, mas que era necessário voltar ao hospital 15 dias depois, para repetir os exames. Ela não sabia, mas naquele momento Alexander vivia uma espera angustiante pelo resultado. Ele refletia sobre as possíveis consequências de suas ações, questionando se sua interferência poderia, de fato, trazer alguma paz ou apenas confusão. Seu coração estava dividido entre a necessidade de saber a verdade e o medo de desestabilizar uma família. Apesar das suas dúvidas sobre o bebê, ele imaginava um futuro com Laura, por quem tinha afeto e compartilhava interesses. Embora ele nunca tenha sentido por ela o mesmo que sentiu por Tamires em apenas uma noite. Finalmente, o resultado chegou horas depois, e com ele, uma revelação inesperada. Alexander não era o pai de Mateus. O DNA confirmava que Henrique, o marido de Tamires, era, de fato, o pai biológico da criança. Diante dessa descoberta, Alexander sentiu uma mistura complexa de alívio e tristeza. Alívio por saber que não havia desfeito uma família, mas tristeza porque por um momento, sua mente imaginou um futuro com aquela criança. Laura, sem entender toda a estranheza do companheiro naquele dia, confrontou Alexander sobre o que estava acontecendo. Ele tentou explicar toda a história, mas foi interrompido por Laura, que pegou o papel de suas mãos e viu que era um teste de DNA, onde o resultado era negativo. Laura, mesmo desapontada, sugeriu que ele conversasse com Tamires, que tinha uma consulta marcada em 15 dias. Com a verdade em mãos, Henrique sabia que tinha uma escolha difícil a fazer. Ele poderia manter para si essa informação, mas a honestidade e a integridade o impeliam a fazer o que era correto. Assim, ele decidiu confessar a Tamires o que havia feito. No dia da consulta, Laura chamou Alexander e revelou a Tamires o que havia feito escondido. Ele contou que o resultado foi negativo, deixando Tamires confusa inicialmente, mas ela percebeu que aquele teste também dava a ela a certeza que até então, ela não tinha. Com a verdade revelada e os ânimos acalmados, Tamires seguiu sua vida tranquilamente, sabendo que seu casamento estava firme e feliz. Já Alexander percebeu com essa situação, que estava pronto para ser pai e conversou sobre isso com Laura. Mateus cresceu muito saudável, ele ganhou um irmão quando completou 2 anos e assim a família de Tamires seguia feliz e completa. Você acha que Alexander seria um pai melhor que Henrique? O que você acha que Henrique teria feito se soubesse dessa dúvida que Tamires tinha? Você acha que foi errado Alexander fazer aquele teste de DNA escondido? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.